começando a nossa aula 10 do módulo 3 para conversar com vocês sobre o poder, a importância da espiritualidade genuína nesse sistema, né, onde fomos criados por Deus aí para funcionar dentro dele e viver de fato a vida que existe para nós. É muito bacana a gente perceber a cada passo que a gente tem dado aqui dentro da escola que nós estamos nos aproximando de verdades importantes, algumas que até tínhamos noção, mas talvez não tivéssemos a noção da profundidade, da importância desses fatores para que a vida pudesse girar de maneira saudável. E nesse encontro de hoje não é diferente. A gente vai falar sobre a espiritualidade genuína como um fator científico. A gente vai olhar, né, o porquê que a espiritualidade é um item, sim, fundamental. Não é só porque a gente quer, não é só por conta da nossa fé, mas é por conta de que aquele que nos fez, o planejador inteligente, que fez os nossos filhos, nos moldou com uma necessidade de Deus. Nós temos um espírito e esse espírito precisa ser nutrido. E ao ser nutrido de forma saudável, esse espírito vai ser, de fato, desenvolvido, amadurecido. Essa relação com Deus, ela vai cumprir um efeito químico, inclusive, a gente vai ver no encontro de hoje, para que a gente deseje viver e para que essa jornada nos leve cada vez mais para o centro da vontade de Deus. Essa é a intenção. Então, nós vamos falar aqui sobre vários aspectos. Vou trazer aqui muitas reflexões e lembrando sempre só você, a ideia é que você tenha uma pequena porção e que aquilo que for sendo destacado para a sua história de maneira pessoal, às vezes você vai perceber que algum dos itens que vão ser citados aqui, que vão ser explicados aqui, vão ser ativados aí em você como um tema de interesse, um tema que você quer estudar, um tema que você percebe que tem a ver, você quer saber mais. Então, a minha ideia é que você, então, comece a mergulhar, pesquisar mesmo, buscar artigos, ler livros, coisas que te ajudem a aprofundar para dentro desse entendimento que você tem se percebido chamado a entender mais. Né? Aqui dentro da escola, a gente não tem como ter uma profundidade aí de pós-graduação, não é ideia aqui, né? A gente tem um grupo de pessoas de diferentes realidades, né, de estudo, de nível acadêmico. Então, não é a intenção, mas sim provocar em você um entendimento e ativar, né, discernimento, revelação e interesses específicos. Então, hoje a gente vai começar falando, né? Vamos lá, Flávia, sem demora, vamos conversar um pouquinho sobre o tema que a gente tem hoje e a minha ideia é que você possa ser muito intencional como guardião a partir dessa aula, né? Que as suas ações elas sejam muito clarificadas pela luz mesmo do Espírito de Deus sobre o seu entendimento, que você tenha sabedoria, que você receba esse discernimento que vai trazer para você sabedoria para que você conduza essa jornada do desenvolvimento espiritual dos seus filhos de maneira intencional, assertiva, clarificada, que você não fique, né, vou fazer porque todo mundo faz, eu vou fazer porque meu pai disse que tem que fazer, ótimo, tudo isso, né? A gente tem que seguir bons exemplos, a gente tem que ouvir a voz daqueles que fizeram e nos são um bom modelo, mas, sobretudo, você pode, hoje, essa é a ideia, que você entenda o porquê você faz o que você faz. Então, a primeira coisa aí importante, né, é que você precisa entender, né, que genuíno é aquilo que não sofreu nenhum tipo de alteração, não foi falsificado, né? Algo que é puro, que não teve alteração, que, onde há sinceridade, que é verdadeiro. Flávia, por que você está começando com a definição de genuíno? Porque é esse o tipo de jornada espiritual que você precisa provocar na vida de crianças e adolescentes que você cuida. Mais do que ritos e regras, claro que sabemos que isso faz parte, né? Vamos falar um pouquinho mais na frente sobre algumas dessas coisas, mas o mais importante, né, de uma espiritualidade para que ela funcione como o Criador planejou que ela funcionasse, é que ela seja pura, que ela seja verdadeira, que ela seja sincera. Sabe uma coisa que eu observo ao longo da minha jornada? Eu tenho hoje 45 anos, e desses 45 anos, 30 anos eu tenho de vida cristã,
né? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, onde eu confessei Jesus e eu comecei a viver a minha jornada. E eu já vi de todo tipo, né? Eu já vi pessoas que são com costumes, né? Usam costumes como talvez você está aqui e vive uma realidade dessa na sua comunidade religiosa, como, por exemplo, usar o coque, não usar calça, enfim, hábitos da comunidade, da sua comunidade religiosa. E já vi pessoas que são completamente livres nesse sentido, não estou querendo dizer o que está certo e o que está errado, eu entendo e respeito, né, os costumes e usos da sua comunidade. Eu acho que se você está nela, né, e tem paz nisso, é isso mesmo, tem que ser desse jeito. Mas o que eu observo? Que o mais importante nessas pessoas, né, nessas diferentes culturas, é de fato a pureza dessa fé. Né? Então, não importa se às vezes você vai criar uma criança num contexto onde ela não vai usar, uma menina não vai usar calça. Né? O mais importante é que seja algo puro, né? Verdadeiro, que essa fé ela seja algo que está ali genuinamente vivida nessa comunidade. E esse é o ponto 01, né, de um projeto de espiritualidade que precisa fazer, que vai fazer sentido, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, é que, como diz o texto de João 4:23, que vocês me ouvem falar sobre isso, essa fé precisa ser em espírito e em verdade. Flávia, por que em espírito e em verdade? Porque a vida de Deus ela precisa ser real, ela não pode ser só uma teoria, né, ensinada nos livros. A letra, né, a logos, ela é fundamental, mas ela precisa da aplicação rema do espírito, vivificando o conhecimento, vivificando a experiência espiritual sua e dos seus filhos e das crianças e adolescentes que você tem aí a missão de conduzir nessa jornada de desenvolvimento espiritual. Precisa ser em espírito, a vida do espírito precisa mover tudo que é feito. Não é só, e aí aqui eu quero trazer uma coisa que a gente precisa refletir. Muitas vezes a gente vê, né, numa comunidade religiosa ou alguém fazendo um projeto e aí a gente acha que tem que seguir igual, né? Claro que a gente vai se inspirar, mas sempre a gente tem que perguntar para o Espírito de Deus qual é o nosso caminho, porque existe um caminho, né? Como o Salmo 25:12 fala, instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Existe um caminho específico para você, um caminho específico para os seus filhos, para a sua casa. Isso é uma vida em espírito, uma adoração em espírito, é uma adoração guiada pelo Espírito de Deus, ela não é só copiada, reproduzida, porque quando é assim, ela fica sem sentido. E aí ela não é de verdade, que é outra expressão muito forte aqui, né? Ela não é aletheia, né? Ela não é um caminho de delícias, que é a palavra no grego aí para a verdade, aletheia, né? Ela não é um caminho que realmente se conecta com a identidade da criança e do adolescente e que é vivida de verdade nessa família, né? Muitas vezes a gente faz e pratica coisas para não desagradar o outro, mas no nosso coração aquilo não é de verdade, né? Às vezes publicamente a nossa família mostra uma coisa, mas na intimidade familiar é outra realidade. Então, uma espiritualidade saudável que vai cumprir a missão, né, do sistema que gera a vida, de gerar a vida de Deus, de desenvolver o espírito, né, dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, é uma espiritualidade, é uma fé que vai ser vivida em espírito, mas também em verdade, né, no caminho daquilo que Deus tem para cada um e que vai ser de verdade. Eu tenho falado muito nos últimos tempos sobre essa expressão, porque Deus tem nos chamado a uma fé de verdade, não uma fé só que agrada, né, que emociona, que impulsiona, mas que é de verdade. Então, caminhando aqui, a gente vai apresentar para vocês hoje uma teoria, né, de James William Fowler, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento da fé. Flávia, por que você está trazendo esse conteúdo? Eu estou trazendo esse conteúdo porque ele é importante, muitas vezes, a gente olhar do ponto de vista da ciência, né? Parece que a ciência é uma coisa que está distante, e eu quero, nesse encontro, mostrar para vocês
como que de verdade, né, a nossa jornada de experiências espirituais, ela tem sido estudada, né, estudada de diversas maneiras, e esse teórico, ele vai falar um pouquinho sobre como há esse desenvolvimento ao longo da vida da gente, de uma pessoa. Eu vou mostrar, inclusive, os estágios avançando aí da fase da adolescência, o que esse autor ele vai trazer para a gente. Então, a primeira coisa importante, né, ele diz aí que existem 6 estágios para o desenvolvimento da fé, né, dessa espiritualidade, e esses estágios, eles são previsíveis e irreversíveis. Uma vez que você avançou, né, irreversível é isso, avançou para ele, você não consegue voltar atrás, você já tem aquela experiência, é como se fosse um marco do desenvolvimento da sua fé. Você pode até deixar de nutrir, mas você não volta atrás para o estágio anterior. E é previsível porque ele é numa linha de amadurecimento, de crescimento. Ele acredita que avançam de um grau de complexidade para outro, né? Mais maduro, mais elaborado, durante toda uma vida. E cada pessoa, né, vai passar pelos estágios da fé, cada um no seu ritmo, né, no seu tempo, podendo até ficar em um desses estágios sem nunca, na sua jornada, avançar para o outro. Olha que coisa importante a gente pensar isso como guardião. Se a gente entende, né, e aqui é uma teoria, existem outras ideias sobre isso, mas eu gosto bastante desse amadurecimento da fé. Eu entendo que eu não posso deixar esse menino solto na vida espiritual dele. Eu não posso deixar esse menino sozinho. Existem um conjunto de coisas que eu posso fazer para favorecer o amadurecimento dessa jornada espiritual, para nutrir o espírito, assim como eu posso psicoeducar, né? Como vamos ver aí no módulo 5, e a gente está falando muito sobre isso nessa geração, educar psicologicamente, né, emocionalmente, uma criança. Eu posso também desenvolver a espiritualidade. Assim como eu posso trabalhar esse corpo de maneira completa, como vimos também nesse módulo, né? Eu posso nutrir de diversas maneiras, eu posso desenvolver a vida espiritual. E é esse estalo, sabe? Essa chave que eu quero que você vire, esse clique que eu quero que aconteça no seu entendimento sobre a espiritualidade do seu filho, a espiritualidade da criança e do adolescente que você tem a missão de guardar. Eu fico imaginando você que é um líder de ministério infantil, recebendo esse conteúdo agora aí, ou um líder de ministério de adolescentes e jovens. Olhe para suas ovelhas, né, o seu rebanho, e observe, à luz dessa teoria, como você pode descrever que suas ovelhas estão, né? Qual que é o nível desse estágio que eles estão, um ou outro, né, no coletivo. Como é que você pode descrever para que você possa implementar ações práticas, gerando nesse grupo, ou individualmente numa criança ou outra, o avanço para a nova fase. Então, o primeiro estágio, ele vai dizer, e aí ele vai citar aí de 2 a 7 anos. Hoje a gente sabe que desde o útero a gente já pode sim ministrar, né, a vida da criança através dos louvores, através da palavra declarada, através da oração, da leitura bíblica. Você já pode fazer devocional, já imaginou isso? Gerar no útero um devocional detalhado ali com seu filho diariamente, você fazer esse caminho. Sim, você pode, tem efeitos. A gente sabe que a audição é um dos sentidos mais poderosos, né? Além do tato, durante o período gestacional, você já pode ali estar fazendo. Mas o que mostra pra gente, né, 2 a 7 anos, concomitante com essa fase onde o cérebro vai fazer a primeira poda, 2 e 3 anos de idade, neural, onde você já consegue ver o pensamento acontecendo, a memória em desenvolvimento de uma criança. Ele vai chamar, né, Fowler vai chamar de uma fé intuitiva e projetiva. A criança ali, ela não é capaz de raciocinar de maneira lógica, e ela usa a intuição para entender o que é Deus. Então, olha que coisa mais linda. Eu fico imaginando assim as percepções de uma criança, né? E se ela já vem sendo ativada, aquilo que ela intui, né? Aquilo que ela vive, o que ela sente, é o que vai ser projetado na experiência com Deus. Eu creio verdadeiramente, poderosamente, que muitas crianças, elas já estão
profetizando nessa fase da vida, elas já estão ouvindo Deus, talvez elas não consigam nomear, e aí o nosso papel de dizer a essa criança que aquilo é Deus usando ela, né? Que aquela fala às vezes de conhecimento, de sabedoria, uma fala de correção, é algo que foi gerado pelo próprio Deus no coração daquela criança. Então, nosso papel é começar a dar nome, né, para essa intuição que a criança projeta, que ela coloca no dia a dia como experiência de fé, como experiência com Deus. Então, às vezes, ela vai ali para a igreja, ela ouve uma palavra, ela ouve uma história, e ela volta para casa e ela faz uma interpretação daquilo ali, da sensação que ela teve com aquilo, às vezes faz uma junção, né, daquilo com a experiência da família, alguma coisa que a família esteja vivenciando, e você, adulto, vai nomeando, ajudando esse amadurecimento. Segundo estágio, ele vai dizer aí que a criança ela começa a ficar mais mística, né? Literal, místico literal, místico porque as experiências espirituais elas começam a também ser mais presentes, o entendimento para isso, tá bom? Normalmente a gente observa que a maioria das vezes é um período onde muitas crianças começam a querer batizar, né? Algumas comunidades permitem isso, outras não. Mas essa idade, a partir de 7, 8 anos, 10 anos, é uma idade muito próxima do desejo, onde eles começam a mostrar o desejo pelo batismo. E aí, o que acontece? Qual que é a característica, né, que está presente aí nessa fase? Uma das características é que a criança vai raciocinar de forma literal. Então, ela entende a fé através das historinhas, né? Então, é literal. Crenças e experiências dos seus companheiros de fé, né? Então, às vezes, começa essa questão aí né, de começar a fazer comparação entre a história de Jonas e a baleia, né? O literal dessa história, do que vai acontecer se ela obedecer, se ela desobedecer, e esse é o papel também, ajudar essa criança, né, a começar a fazer um refino, né, de abstração para essas verdades que a criança ela está recebendo. E o nosso papel também, gente, olha que importante, né? Se eu sou um professor de escola bíblica, eu preciso ter noção do desenvolvimento, saber como que é o desenvolvimento para a faixa etária que eu estou lidando, porque isso vai fazer toda a diferença, né? O vocabulário que eu vou usar, o recurso que eu vou usar, aquilo que eu posso ou não falar, porque às vezes eu estou atrapalhando, né? Ao invés de ajudar. Se eu coloco, por exemplo, algumas verdades, algumas traduções literais do Velho Testamento, né? Se eu enfatizo, não é que você vai minimizar o que está escrito que está dito na Escritura. Eu não estou falando disso aqui. A palavra, ela se basta e ela deve ser pregada. Mas os anexos que às vezes a gente usa, eles podem ser escolhidos à luz do desenvolvimento de cada fase da criança, né? Olhando aí o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional e também o desenvolvimento da fé. Então, a criança, ela tem uma fé místico-literal, ela raciocina de maneira mais literal, e as histórias, elas são muito poderosas para criar essa referência, né, da criança. Outra coisa, outra fase aqui é o estágio 3, onde a fé ela é sintético-convencional. Então, essa é a fase onde a importância do grupo também ela é muito forte, que é a adolescência, a juventude. Então, a pessoa ela vai optar mais pela fé porque ela tem amigos, né? Então, claro, eu não estou dizendo aqui que a gente já não deve ter investido muito nessa vida com Deus dessa criança, para que ela não faça isso só pela via do grupo social. Mas aqui, lembra que a gente estudou sobre isso quando viu a adolescência, né? Que a adolescência ela tem essa característica da criança querer mais, o adolescente querer mais a presença do grupo. Então, a pessoa, o jovem, o adolescente, ele vai decidir pela fé da família e do grupo social. A não ser que ele seja muito diferenciado nessa busca espiritual, ele consegue romper com isso, né? Ou, ao contrário, ele rompe no sentido romper, né, em busca de uma fé que ele queira, ou romper em busca de contrariar a experiência daquele grupo. Então, é uma fase que a gente tem que ter muita atenção. De que maneira atenção? Para que a gente seja muito intencional. Né? Até aqui eu já tenho que ter construído um grupo de relacionamentos forte à luz daquilo que eu acredito que é importante. A gente viu isso em relações sociais saudáveis,
que é importante para o meu filho. Porque aí, quando chega aqui, observe, ele vai fazer essa migração. Então, se os amigos dele são amigos que são do grupo da comunidade religiosa, qual é a tendência? A tendência é que ele esteja mais envolvido, porque ele tende a querer essa presença do grupo. Gente, essa é uma informação muito poderosa, viu? Aqui no estágio 4, eu vou voar aqui, porque não é o alvo da Escola de Guardiões, mas só para você entender o caminho que a fé vai fazer. A fé, ela passa a ser individual e reflexiva, 18 a 30 anos, né? O que Fowler vai falar. A pessoa começa a ter o seu próprio pensamento sobre a fé e tem a capacidade de expressar a sua crença, dizer publicamente, falar para os outros. É quando as pessoas começam a ser responsáveis para com os compromissos. Então, eu vou fazendo essa migração da adolescência para a juventude, há um envolvimento grande, né, nas práticas de voluntariado dentro da igreja, e eu assumo mais que, de fato, eu sou. Né? Eu sou dessa fé, eu faço parte desse grupo, e eu vivo definitivamente isso. A fé conjuntiva, né, que é a partir daí para frente, ela é o momento em que a pessoa começa a ver as coisas nem sempre como decisivas, mas que a fé não responde a todas as perguntas. Então, o que acontece nesse estágio? É um amadurecimento. Quando eu começo a entender que aquela fé da criança que eu achava que respondia tudo, não é bem assim, né? Do adolescente ali, que eu sei que muitas vezes Deus não vai responder, né? Deus vai ficar em silêncio. Questões de lidar, por exemplo, com a morte, com o sofrimento, é a fase da fé onde você começa a lidar bem com essa realidade. Você sabe que faz parte, né, da vida espiritual esse movimento. Nem sempre eu tenho resposta. E que tudo bem. Né? Aí entra o estágio 6 da fé universalizada, onde eu vou viver a minha vida com essa fé. Né? A ideia de Fowler é que a gente chegue nesse nível e não precisa chegar aos 30 anos. Né? De acordo com o caminho que você fez, com a sua própria natureza, os tipos de inteligência que você traz, as características, a sua vocação. Muitos vão chegar muito antes nesse tipo de perspectiva, que é quando a fé e a vida são uma coisa só. Né? Então, a pessoa, tudo que ela faz, ela expressa a fé, ela tem tranquilidade com a convicção religiosa dela e ela já ultrapassou a fase das críticas, que a gente vive muito na adolescência, ali na juventude, é uma coisa que passa, né, na história dessa criança. Então, faz sentido para vocês? É muito importante a gente entender, depois você pode até pesquisar melhor, buscar. Né? Eu vou ver se eu coloco um artigo aqui para vocês. Sim, eu tenho um artigo, vou colocar um artigo aqui para vocês sobre essas características. E vocês, se quiserem, podem estudar, ler livros, aprofundar sobre essas teorias, né, que falam do desenvolvimento da fé, para que a ação de vocês, tanto em casa com os filhos, quanto no trabalho, né, na escola, no projeto religioso, seja assertiva nesse sentido, tá bom? Agora, Flávia, o que é importante? Então, agora eu vou trazer aqui para nós algumas reflexões, tá? Vocês vão até observar que ao final eu vou repetir algumas delas como um plano de ação para a gente, mas porque eu acho que elas são importantes e eu acredito que à medida que eu for trazendo cada uma delas, você vai sendo ativado sobre esses conteúdos, sabe? Talvez você vai perceber, caramba, eu não estava pensando nisso. Né? Eu não estava atento que isso era importante. Aqui na minha casa, no meu projeto pessoal, no meu projeto ministerial, está faltando esse item. Então, por essa razão, a gente vai percorrer, porque todos esses aspectos, eles vão contribuir para que você produza o desenvolvimento de uma fé que chegue a ser universal, né? Que tenha aí essa expressão de uma vida, né? Não é um pedaço de mim, mas é o meu todo, que consegue viver essa realidade, porque não é só uma coisa que era dos meus pais, agora, de fato, é uma coisa que faz parte da minha história, da minha existência. Então, ponto de partida, né, aqui é um trecho do livro Guardiões da Infância, é que o guardião tem essa fé como prática, estar no caminho, como diz o texto de Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve seguir. Eles precisam viver a realidade daquilo que acreditamos para que seja real e individual a experiência de cada um. Então, não tem como, eu preciso ser um exemplo. Né? Eu preciso estar ali vivendo, e esse é um ponto de partida muito poderoso, porque à medida que eu sou um exemplo, eles estão assistindo. E aí eles vão começar a ter as experiências, viver, né, a realidade daquilo que a gente ensina no dia a dia, e isso deixa exatamente o que a gente viu aqui na teoria de Fowler.
deixa de ser uma experiência que os meus pais vivem e eu vivo junto com eles, para passar a ser a minha própria experiência, né? É uma realidade, como eu falo aqui, que seja real e individual, a experiência de cada um. Eu preciso conduzir essa criança, esse adolescente, para que eles vivam essa experiência. E tem que ser real e tem que ser individual. Porém, não tem como eu fazer isso, né? Se eu estiver fora, se eu não viver. Né? Muitos pais querem ir. Vai lá você, né? Vai lá você no culto, vai lá você na igreja, vai lá você fazer. Não, eu preciso ser o exemplo. O ponto de partida é que eu viva tudo isso que eu quero provocar. É tudo isso que eu quero que eles vivam, eu preciso que ser um exemplo, tá? E Flávia, vamos então começar a pensar um pouquinho no que acontece com a experiência espiritual, a experiência da oração, a experiência da fé. Existem muitos estudos, eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente hoje. O primeiro deles é de Andrew Newberg, ele escreve um livro, dois, né? Ele se chama Como Deus Muda o Seu Cérebro, se encontra na Amazon, em algumas livrarias, e ele afirma, esse autor, que pensar em Deus, ele produz alterações em circuitos neurais. Como é que ele chegou a essa conclusão? Estudando, gente. Né? Estudando pessoas, colocando em laboratório pessoas e fazendo uma ativação, uma medição ali, às vezes por eletros, né? Por captação de ondas cerebrais, avaliando que zonas foram ativadas no momento que aquele grupo da pesquisa estava pensando em Deus. Né? E aí, o que ele vai dizer, de uma maneira geral aqui para a gente? Ele vai dizer que 3 áreas em especial, elas são ativadas, né? Através aqui de ressonância magnética, que é o que ele utiliza, ativadas durante esse tempo que as pessoas estão orando, falando com Deus, pensando em Deus, colocando suas questões para Deus. A primeira delas é a região frontal, aí eu marquei de amarelinho, nessa parte aí na frente do nosso cérebro, que é responsável pelo planejamento e execução de comportamentos aprendidos intencionais. Também controle ali de função inibitória, né? De saber a hora de parar, a hora de não parar. Então, é uma região que é ativada, né? A execução, né? O planejamento do comportamento, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, olha que poder a oração traz. Ele ativa regiões que são importantes nessa maturidade da vida, que não é uma vida, deixa eu dar um exemplo aqui, a gente vai ver no módulo 5, um pouquinho da amígdala, né, desse movimento mais animal do ser humano, que é o impulso natural. Aqui, quando eu oro, eu estou trabalhando, eu estou ativando o amadurecimento de uma região que vai ser responsável ao longo da minha vida pelo juízo, pelo julgamento, né, por alinhar mesmo as minhas ações aos meus pensamentos. Outra área que é um pouquinho mais à frente, que é antes do frontal, que é a pré-frontal, que tem o controle das minhas emoções. Olha que bacana. Comportamentos e pensamentos mais complexos. Então, tudo aqui na frente. Outra área que é ativada é a temporal, o lobo temporal, que fica atrás da orelha. Né? Ali ela é responsável pelo processo de audição. Ela codifica também memória e também monitora aí o afeto. Então, olha que coisa interessante a gente entender que a oração ela tem esse poder, né, de trabalhar tudo aquilo que a gente precisa. Ela tá, quando eu estou orando, quando eu estou pensando em Deus, eu estou ativando, né, os circuitos que envolvem essas áreas frontal, pré-frontal e temporal, envolvido nesses processos tão importantes que vão fazer desse ser humano um ser humano mais alinhado, mais maduro, mais autogestor, né, mais capaz de fazer escolhas conscientes e me aproximando de uma perspectiva de vida que seja mais saudável, que essa é a intenção. Vamos lá ver um pouquinho mais? Outra coisa importante sobre a oração, sobre a vida espiritual. A oração ela tem o poder de auxiliar na exposição, nesse depositar dos nossos desejos e angústias para fora através da expressão. Quando você fala, quando você chora, né, quando você verbaliza ou quando você medita, você está colocando para fora as inquietações, os seus desejos.
né, os pesos que às vezes você está carregando. E aí, o que acontece? Né, se dividir, a gente vai ver nos próximos slides detalhadamente isso, ele tem o poder de renovar os nossos pensamentos, como diz Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas também ele sossega, né? Tanto esses pensamentos intrusivos e perturbadores. Então, uma coisa poderosa para a gente praticar e ensinar, né, desde cedo às nossas crianças, é pôr para fora, é ter um momento diário onde eu gosto muito de ensinar a escrever, porque eu faço muito isso, mas também a falar. Fale, comece a falar com Deus, vá pondo, vá dividindo, e você vai perceber que os pensamentos intrusivos e perturbadores, eles têm uma tendência a serem sossegados e aos poucos trocados, renovados por novos pensamentos. É uma das características de valor da oração. Outra coisa é que a oração, ela ajuda, e a gente vai ver por que ela tem a ver com liberação química, né? Na estabilização de humor, na diminuição da ansiedade, na redução de doenças ligadas ao coração. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Eu vou gerando essa transformação, essa mudança, eu vou acalmando e na cura de diversas enfermidades, né? Se explica isso pela física quântica, por esse trabalho mental mesmo de transformação, onde eu vou vivendo essa realidade. Então, olha só, é como se eu fosse equilibrando um sistema e gerando vida, tá bom? Um outro ponto importante aqui da oração, da espiritualidade, é que ela é uma das maneiras de acessarmos a influência do Espírito Santo na Terra. Essa comunicação de fato é a abertura de um canal de comunicação com Deus. E aí que você começa, muitas vezes, né, a ter atenção, gerar consciência sobre a voz de Deus. Às vezes, pensamentos que brotam em nós, e muitas pessoas começam a ter experiências mesmo, né, através dos 5 sentidos. Eu conheço pessoas, eu acho a coisa mais linda, que elas sentem cheiro, pessoas que têm visões, né, fora da mente, pessoas que escutam literalmente através do sentido uma voz, a voz de Deus, pessoas que sentem gosto, né? E eu tenho, na minha experiência, é muito forte vir a impressão no meu pensamento. Pensamentos que vêm para mim, né, de uma maneira que eu vou chamar de sobrenatural, mas que são ativados neste momento em que eu oro, que eu separo para ficar com a palavra, para ficar com Deus, para ouvir um louvor, né, para gerar esse ambiente de comunicação com a pessoa do Espírito Santo. Isso, gente, é ensinado, é um caminho a ser ensinado. Outra coisa importante, que muitos neurotransmissores, eles são liberados. A gente falou da balança química, né? E aqui dentro dessa aula, essa é a ideia, a gente mostrar como que Deus planejou de maneira perfeita, e alguns dos neurotransmissores muito poderosos, a dopamina é um muito presente no amadurecimento da vida espiritual, né? Ela é muito presente na meditação, na oração, né? Nessa solitude de você ficar ali com a palavra, com Deus, na oração, ela é muito presente. A serotonina também. Eles são fundamentais para a gente ter tranquilidade, ânimo de vida, felicidade e prazer. São profundamente liberados em estágios de oração. Então, gente, isso tudo aqui é pesquisa, tá? Para que você tenha uma noção do que acontece, e até para você ensinar, né? Ensinar os seus filhos. Eu tenho muito essa prática de mostrar por que fazer. Por que eu faço um devocional? Por isso que fazer um devocional correndo não vai conseguir, né, a essência disso que é programado por Deus, né, desde a criação, para que a gente vivesse. Outra coisa importante, né, falando ainda aí dessa questão química, mas tem a ver aí com a questão da experiência em si, com o aprendizado. Aqui a gente pode falar de uma estruturação da fé, né, da fé de uma pessoa. Todas as vezes que a gente medita, reflete, se conscientiza da palavra, ali daquilo que Deus fez, dos feitos de Deus, você vai se apropriando, ocorre o que Caroline Leaf vai chamar de consolidação proteica da informação. Então, aquilo era só uma letra, mas quando eu vou deixando ela ser digerida, eu vou refletindo sobre ela, eu vou meditando, vou tomando consciência, o que acontece? Esses neurônios,
eles vão consolidar a sinapse. E essa experiência, que poderia só passar, ela fica arquivada como uma memória e como um aprendizado. Então, tudo que é memória e aprendizado é igual a experiência. E tudo que é experiência é igual a mim. Eu sou um conjunto de experiências. Né? A criança vai ser o conjunto de experiências que ela tem. Por isso que a palavra fala que a fé, ela pode ser comparada a um grão de mostarda. Mas ela é muito pequenininha, mas aquela experiência pequenininha, ela vai se consolidando a outras experiências pequenininhas e você vai criando um fé capaz de fazer os montes serem movidos. Porque cada experiência que você tem com Deus é um combustível e vai ficando anexado na sua estrutura. É parte da sua estrutura espiritual. Entendem isso? Então, cada experiência com Deus, né, cada momento com a palavra, cada momento de oração, cada momento na igreja, ele tem um poder de se consolidar dentro dessa estrutura que tem uma criança e um adolescente, eu e você, e nos coloca numa posição de crescimento no relacionamento com Deus. Gente, eu estou aqui explicando por trás da ciência, né? Mas é tudo aquilo que a gente já vive, que às vezes não sabe que funciona assim, mas que é assim. A meditação é um quarto estado de consciência, é o que diz, né? Aqui o texto de Caroline Leaf. E meditar é algo, então, importante para que eu desenvolva essa ampliação do aprendizado e ampliação da minha experiência de fé. Um outro estudioso, que é o professor Carlos da Silva, lá da Universidade de São José do Rio Preto, ele vai, nos seus estudos, dizer que existe um ponto no cérebro, que é exatamente esse aqui que a gente viu, né? Atrás da orelha, a região temporal, que é o chamado ponto de Deus. E como que ele faz isso? Através de ressonância, né? Também de medição, ele vai dizer que quando as pessoas estão buscando a Deus em oração, gastando o cérebro delas nisso, essa região, né, ela vai ter a presença de uma maior captação de metabólicos, e ele vai falar da presença de ondas gamas numa maior frequência nessa região cerebral quando a pessoa está orando. Então, é uma região ligada à memória, tem essa função, né, a Bíblia fala, né, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Então, é um desenvolvimento de uma experiência que vai sendo consolidada na vida daquela criança, daquele adolescente, e que, de fato, existe sim regiões que são mais ativadas. É como se a pessoa fosse levada a um novo nível, tá? De experiência ali com a prática da oração. Outra coisa importante, muito importante, que tem a ver com a nossa prática espiritual, está ligada à comunhão do corpo, né? Todas as vezes que a gente entende a comunhão dos santos, a igreja, a vida como igreja, né? Isso é fundamental, gente. Eu sei que existem muitas pessoas que falam, ah, Flávia, mas deixa eu viver minha vida aqui, né? Mesmo que você viva, às vezes, por uma questão de estar num lugar onde não tenha, né? Hoje você pode congregar virtualmente, em qualquer lugar do mundo, com o corpo. Ser parte do corpo, além de ser uma ordenança de Jesus, é algo que tem um poder de liberação dessa química poderosa que a gente viu em relações sociais, que é a ocitocina. Né? Isso é uma coisa que quase não tem explicação de tanto poder que é a comunhão. Né? Claro, eu estou falando aqui de comunhões saudáveis, né? Claro que a gente tem também de tudo por aí, mas você já aprendeu sobre relações saudáveis, a filtrar isso, então é algo poderoso que você pode estimular na vida do seu filho. Então não prive sua criança de participar das reuniões, de participar dos grupos, de participar de tudo aquilo que existe na comunidade em função do relacionamento, da comunhão, porque isso tem um poder planejado por Deus. Por isso que a palavra fala que a gente não deve deixar de congregar, porque tem um plano de Deus atrás dessa congregação, que é a liberação química de vida, que é a ativação de vocação, tantas coisas que a gente vai falando aqui na escola e você vai aprender. Agora, Flávia, como é que eu faço essa jornada? Então, algo muito importante, na verdade, fundamental, é a necessidade de sentido, amor e alegria no contexto de expressão da fé.
para que essa espiritualidade de fato encontre um caminho de saúde, cumpra o propósito, o objetivo que Deus tem para ela na constituição do ser humano e, sobretudo, faça de fato essa conexão, né, entre uma criança e, de fato, uma relação real com Deus, uma pessoa e essa espiritualidade que faz sentido na vida. Esses três modelos aqui precisam estar muito claros para a gente e nós somos, como guardiões, responsáveis por buscar oferecer, ofertar um tipo de fé e de espiritualidade onde exista sentido. Flávio, o que é sentido? Precisa funcionar na cabecinha da criança. Flávio, o que é ter sentido? É, de fato, ela acreditar que aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está sendo conduzida a fazer tem um sentido, né? E quando tem sentido, automaticamente se conecta cerebralmente como uma experiência válida na história da criança. Outra coisa é que seja um ambiente, né? Esse ambiente, a gente falou aí do poder da comunhão como uma grande liberadora de ocitocina, esse ambiente precisa ser um ambiente recheado de amor. Então, o que é amor? A atmosfera que envolve, na próxima aula a gente vai falar muito sobre isso, esse contexto precisa ter amor, precisa ter cuidado, precisa ter sentido, presença, precisa ter ali alguém que faz o que faz porque ama, porque tem afeto, não simplesmente para cumprir um rito, né? Então, a prática, a gente vai falar já já sobre um passo a passo, ela precisa ser uma prática onde haja, de fato, né, essa presença afetiva saudável, porque esse afeto, inclusive na teoria que a gente viu de Fowler, ele vai falar um pouquinho sobre isso, que essa estrutura da fé, ela vai ser conduzida pela presença afetiva, né? O desenvolvimento afetivo também. Então, é muito importante que seja um ambiente regado a amor. E, por último, não menos importante, onde seja alegre, né? A gente não gosta de estar em ambientes, em locais que sejam tristes, né? Pesados, e tudo isso aqui na jornada da construção da espiritualidade precisa ser considerado. Quanto mais sentido, quanto mais amor, e quanto mais alegria essa criança, esse adolescente conseguir experimentar na construção da sua espiritualidade, mais significativa, enraizada, aprofundada vai ser essa experiência, porque isso é fundamental na construção de uma espiritualidade genuína. Tá bom? Outra coisa muito, 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 muito importante, né? Assim, dos top 3 mais importantes aí na construção de uma jornada espiritual saudável é o fator de proteção, né? A criança, ela vai desenvolver desde cedo a ideia de que tem alguém muito maior que ela, inclusive muito maior que os principais cuidadores dela, que são o pai, a mãe, o avô, um tio, né? Alguém que faz parte aí nessa história, existe além de si mesma, além inclusive dos principais cuidadores, uma força maior de proteção. Gente, proteção, segurança, né? A gente viu lá na teoria de Erik Erikson, é a primeira grande crise da história e vai ser fundamental a construção de um muro de proteção para que a gente possa se sentir mais apto para qualquer coisa na vida. Você imagina construir essa perspectiva no psiquismo de uma criança, né? Desde cedo, que quando ela tem um problema, ela tem como dividir isso com alguém que é maior que ela, porque ele é Deus, né? Isso não significa que Deus vai resolver tudo e sempre manter a vida num contexto de facilidade, de conforto, só de alegria. Não, Jesus, ele disse isso, que no mundo a gente vai ter aflição e a gente vai ensinar, e a criança, sobretudo, ela vai aprender na própria jornada de desenvolvimento da espiritualidade dela, que sim, existem momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos, eu não estou só. Deus vai enviar socorro. Deus, ele é o meu socorro. Ou ele envia alguém, ele envia uma provisão. E, sobretudo, ele me ajuda a passar por aquele momento. Então, essa noção de proteção, eu falo no livro Guardiões, que mesmo que não fosse real, né? Mesmo que Deus não existisse, como cremos que existe, vivemos essa experiência diária, constante na nossa vida. Só o efeito psicológico dela já teria um poder muito grande, né? Porque você acreditar que você está protegido
é algo muito poderoso, muito saudável para dar a essa criança aí, né, um poder de ser alguém mais estruturado, mais capaz, que acredite mais em si mesmo, acredite mais na superação dos desafios do seu cotidiano. Um outro aspecto muito mega hiper importante é a disciplina na prática da vida devocional, da vida religiosa, né? A disciplina de braço dado com a diligência. Então, é repetir e fazer de maneira correta, né? De maneira estruturada, de maneira excelente, diligente, a rotina, a prática. Então, se é o devocional, se é a participação nos cultos, a gente vai repetir um pouquinho isso tudo no final, como eu já avisei a vocês. Mas aqui eu quero destacar. Eu digo a vocês que isso é dado de pesquisa, isso é dado de visão empírica, assim, olhando a vida de pessoas, que você observa que os filhos eles conseguiram manter depois da adolescência, que aí é uma fase às vezes mais desafiadora, quando de fato essa experiência de fé precisa ser uma realidade na juventude para que eles permaneçam na fé. Quando você vai observar pais que foram disciplinados e diligentes, lembrando, né, acabamos de passar por lá, dentro de um contexto de sentido, amor e alegria, não simplesmente porque se manda fazer, né, porque tem que fazer, sem respeitar o pensamento, e já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, o direcionamento, a estrutura, o perfil de cada um, não, mas uma disciplina e diligência que fazem sentido, que são verdadeiras, que são genuínas, vai sim ter um poder. É uma chave poderosa para a criação de hábitos. Então, quero dar aqui um exemplo para você. Se você é aquele adulto que vai na comunidade religiosa quando quer, faz atividade devocional quando quer, né? Ora quando é possível. Isso vai ser um fator determinante para criar o mesmo tipo de padrão de hábito na vida dos seus filhos. E aí é aquela ideia, se você começou cedo, quanto mais inicial, mais fundamental. A construção de hábitos, tudo que a gente está falando aqui no sistema que gera vida, tem esse poder de trazer esse entendimento que a gente está construindo hábitos. Né? Ter amigos é hábito, uma saúde física é hábito, ter uma espiritualidade genuína é hábito, tudo isso é construção de hábito. Então, aquilo que eu plantei desde cedo, num contexto afetivo saudável, eu ensinei, fez sentido, gerava um senso de pertencimento, né? Era um momento de alegria. Eu vou estar construindo nessa criança um desejo de repetir a mesma jornada. Então, eu vou ser um adolescente que vou querer estar ali, eu vou ser um adulto que vou querer viver ali, ter a mesma prática que os meus pais tiveram, né? Porque fez sentido para mim e eu construí isso como um hábito na minha vida. Então, esse aqui, gente, é uma chave poderosa, sabe? Talvez seja um ponto de correção hoje na sua vida como guardião, porque eu falo muito isso com as pessoas que estão ao meu redor. Eu já sou adulta, eu posso até talvez em algum momento faltar, né, não estar presente. Eu entendo isso, eu já tenho uma minha maturidade, meu amadurecimento nos estágios da fé, mas os meus filhos não, eles estão construindo o caminho deles. E eu confesso a vocês, e eu confesso isso no livro também, Guardiões, que esse talvez tenha sido um dos pontos de fragilidade, porque em alguns momentos eu permiti a quebra da disciplina, seja no devocional, às vezes na vida da comunidade religiosa, por motivos que hoje eu voltaria atrás e faria diferente. E eu falo para vocês os pontos de dificuldade que eu tenho hoje, né, na disciplina dos meus filhos em relação à prática religiosa disciplinada, tem tudo a ver com aquilo que eu não nutri, com o que eu não semeei, com o que eu não plantei. Então, eu estou aqui fazendo esse alerta para você, eu não estou dizendo que é perfeito, né? Não é perfeito, não foi para mim, pode não ser para você, né? Talvez você não escorrega aqui, mas escorrega na falta de sentido, na falta de alegria, amor dessa experiência, né? Na falta de você viver essa realidade, alguns dos pontos que eu trouxe. Mas o importante hoje é que você possa perceber, discernir e começar a mudar. Então, essa é uma chave poderosa que eu preciso deixar para você. Outra muito poderosa, extremamente útil para você que é líder de criança, de adolescente, que é um professor de escola bíblica, né? Que é alguém que está na escola e às vezes vai fazer um trabalho com uma criança, com um adolescente, eles trazem para você questionamentos, ou seus próprios filhos,
Nós precisamos abrir o nosso entendimento como guardiões para acolher com respeito e consideração as dúvidas que os nossos filhos têm sobre a fé, sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre a morte, né? São perguntas que surgem, vida eterna, né? Questões da estruturação da nossa própria fé. Entenda, eles talvez sejam crianças com 5, 10, 13 anos de idade aí, né? Entrando na adolescência, eles, ou jovens mesmo, adultos que tenham aí questões para trazer, escute essas questões, né? É a minha orientação para você, guardião. Escute, ouça, né? Tente acolher aquele momento, porque se todas as vezes que ele tentar conversar com você, você não tiver abertura, né? Dizer simplesmente, é assim porque é assim porque está escrito na Bíblia que é assim. Calma, né? O próprio Deus, ele tem paciência em ouvir os filhos. É só você olhar para a palavra de Deus, né? Com Jeremias, Deus ouviu as questões de Jeremias, acolheu, ali foi costurando, né? Com Ezequiel, né? Com tantos homens da Bíblia que Deus ouve. Ouça os seus filhos, ouça as questões, ouça os medos, ouça as dúvidas, os questionamentos. Às vezes ele vai dizer para você que não crê em Deus, sabe? A palavra é muito clara. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Esse convencimento, eu queria dizer para você, você não tem o poder de fazer. Você pode contribuir com tudo que a gente está falando aqui e deve ser extremo intencional, sabe? Guiado pelo Espírito nesse caminho, não fazendo só uma coisa da letra, né, da religião, mas direcionado para o tipo de filho que você tem, para o tipo de criança que você tem diante de você. Uns vão aceitar facilmente tudo, outros vão ser questionadores. E lembre-se, né? Vimos isso no módulo 2, vamos retomar agora no módulo 4 isso. Isso faz parte do propósito, do DNA que ele recebeu. Então, não simplesmente corte, encurte, mas escute, acolha, sabe? Quando esses momentos acontecerem, programe momentos de conversas acolhedoras para você ouvir essa criança, ouvir esse adolescente. Se você é um líder de ministério, tem algum adolescente seu que está passando por uma crise, não deixa para lá, sabe, gente? Pelo amor de Deus, eu não consigo imaginar Jesus agindo dessa maneira com a gente. Então, nós não podemos fazer isso. Marque uma conversa, um encontro e ouça esse adolescente, entenda de onde vem, né? Porque quando você escuta com acolhimento, o que vai acontecer? Você vai entender, às vezes é uma questão, né, do menino adolescente que tem a ver com um conteúdo que ele está estudando na escola, ou o jovem que foi para a faculdade, está ouvindo aquilo, né? Ou com questões da própria dinâmica familiar dele, ou do contexto religioso, que às vezes tem alguma distorção. E aí, entenda, você não vai dizer para ele que a vida é perfeita, que você tem resposta para tudo, porque não tem, né? Mas você vai conseguir espelhar, conseguir clarear para ele o porquê que aquilo está acontecendo e dizer que é normal, né? E dar exemplos seus próprios ou de outras pessoas que questionaram e trazer textos bíblicos para orientar aquele menino, aquela menina, né? Com verdades de Deus, se colocar junto, dizer que você vai caminhar junto com ele em oração, né, apresentando, dizendo que ele deve apresentar a Deus e confiar na soberania de Deus, mas não deixar de dizer para Deus. Eu me lembro de uma experiência, enquanto eu gravo essa aula para vocês, assim que eu conheci Jesus, eu conheci Jesus na Igreja Católica, por volta de 12 anos, e aos 15 anos, por ali, eu conheci, né, participei de uma igreja evangélica e, de fato, tive uma revelação da obra da cruz. E eu lembro que aquilo para mim era tão importante, sabe? Aquele momento de espiritual, de decisão, de escolha, de posicionamento, que eu fiquei em crise. Eu fiquei em crise porque qual era o meu grande medo? Eu não queria errar. Eu queria ter certeza que aquela experiência, Jesus era verdade, né? E vim de uma família questionadora, né? O meu mindset sempre foi muito crítico, muito científico, muito preciso de dados, de comprovações. Isso tem a ver com o propósito de Deus na minha vida. Eu fui colocada, vou falar um pouquinho no próximo módulo, nesse local, né, do desenvolvimento, do conhecimento, da educação, da informação. Então, natural que eu questionasse. Só que aí eu confesso que naquele momento eu estava começando a minha jornada, né? Eu não tinha muitas referências assim onde eu me sentisse confortável
para expor aquela angústia, aquela dúvida. Então, eu chorava com Deus. Eu lembro como se fosse hoje, eu chorando uma noite, porque eu falava, e se não for a verdade? E se Jesus não for verdade? Mas tem tanta verdade no mundo, né? Tem tantas seitas, teorias. E eu chorando, dormi aquela noite chorando, era um domingo. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, mais à tardinha para de noite, eu recebi uma mensagem da minha prima, né, da Carol. E ela, na época, era a única referência, assim, que eu tinha cristã. Você imagina, 30 anos atrás. Eram pouquíssimas pessoas, assim, que... É claro que existiam, mas, assim, eram mais raras as manifestações da fé pentecostal, a fé protestante, né? E eu recebi uma mensagem dela. Ela disse para mim que no domingo anterior à noite, ela estava no culto e Deus ministrou ao coração dela sobre um texto bíblico que falava que Deus ele não escreveria a lei dele em tábuas simplesmente, mas que ele escreveria na carne do coração do homem, porque a letra iria matar, mas o espírito iria vivificar. E que ele não precisava, porque quando eu li o texto, o que eu li era exatamente a resposta que eu tinha perguntado na noite anterior, porque eu falava, Deus, como que as tribos vão ter esse conhecimento? Como que as tribos vão saber de Jesus? Né? Porque eu queria, tinha que fazer sentido. E na hora que a Carol trouxe essa palavra, o que ficou para mim foi que ele não precisava da Bíblia, da letra, né? Entendo o que eu estou falando. Ele poderia ir o próprio Espírito e convencer, como a gente ouve várias histórias, né? De missionários que chegam em lugares, em tribos, nos cantões da terra, e o Espírito Santo já havia encontrado essas pessoas anunciando Jesus através de sonhos, de experiências as mais variadas. Então, aquilo para mim foi muito marcante. Mas, ao longo da minha história, eu tive vários questionamentos e tenho essa experiência com os meus filhos, com discípulos, vários jovens e adolescentes eu já aconselhei, questionando. Então, oriente-os, conte as suas experiências. Se você não tem, busque, né, exemplos de pessoas que tiveram e textos que te ajudem a lidar com isso, mas jamais ignore, jamais condene, jamais faça essa criança engolir, né, por goela abaixo, uma fé sem sentido. Não que diga, você não vai entender tudo. Né? Eu tenho um exemplo, uma metáfora que eu uso e vou compartilhar aqui com vocês, porque pode ajudar vocês em algum momento. Às vezes, no consultório, né, com pacientes que cristãos, às vezes eles traziam questões, adolescentes, e eu sempre usava uma metáfora com eles. Eu dizia assim: como pode o computador ou o robô saber tudo sobre o homem que o criou? Da mesma maneira, né, nós humanos não temos como saber tudo sobre o Deus que nos planejou, né? Porque fomos criados por Deus. Então, por mais que Deus ele nos permita, somos semelhança dele, imagem dele, e a gente tem muita coisa que a gente consegue compreender, nunca vai ser total, né? O texto de 1 Coríntios 13 fala que agora vemos em parte, em algum momento conheceremos como somos conhecidos. Então, eu sempre usei essa metáfora, né, com os meus pacientes, dizendo isso para eles: olha, não ache que você nunca vai entender tudo, né? Mas o que marca a nossa vida espiritual? Marca a nossa história de construção de experiências, né? A gente vai caminhar um pouquinho mais nesse sentido, mas isso é importante. Acolha, não ignore, sabe? Não deixe seu filho solto, tá? Outra coisa fundamental de uma espiritualidade genuína que eu quero trazer aqui, e trouxe inclusive o livro da minha querida amiga, que também é professora aqui na escola, né? Tem uma aula para gente muito especial sobre tecnologia, a Cassiana Tardivo, né, do Mamãe Educadora. Se você está aqui, de repente, nunca ouviu falar, né, da Cassi, corre lá, passa a segui-la no Instagram, né, e a consumir todo o material que ela tem, porque é incrível aquilo que a Cassi tem produzido e trazido para a gente. Realmente é imperdível. E a Cassi, ela desenvolveu esse livro, que é um guia prático de bênçãos e virtudes. E eu trouxe ele porque ele é um manual para você trabalhar isso de maneira prática, né? Tem ali no Instagram dela, no site dela, você consegue baixar para você poder adquirir. Mas eu trouxe porque a gente precisa entender que o contexto da espiritualidade genuína, ele tem esse poder, ele constrói uma vida pautada em princípios e valores. Você não é uma criança que ela é gerada, um adolescente solta.
ela tem padrões claros, né, de princípios e valores, e ela vai aprender isso na lei do Senhor, nas escrituras, na comunhão dos santos, na vida da comunidade religiosa. Ela vai ter que, nas relações, treinar isso, né? Como diz Gálatas 5:22, esse fruto do Espírito que, nessa árvore que eu coloquei aqui como exemplo, ela se multiplica, né? E no livro da casa tem muitas, muitas virtudes para a gente poder praticar e treinar os nossos filhos nela. É algo que eu preciso entender, que a fé genuína, a espiritualidade genuína, ela tem o poder de construir isso, de solidificar, de gerar esse fruto poderoso, né? Eu coloquei alguns aqui nessa: tolerância, coragem, gratidão, cooperação, perdão, doçura, integridade, humildade. Você pode trabalhar com seu filho isso nas histórias bíblicas, nos exemplos do dia a dia, né, nas questões que envolvem a sociedade, mostrando a vida de Jesus e como Jesus agia, né, em relação às pessoas, fazendo sempre essa comparação, né, trazendo esse sentido para a fé, né, uma fé que é só na letra, uma fé que é só na religiosidade, uma fé que é só no dever, né, ela não vai produzir o tipo de fruto que o Espírito quer produzir, que são virtudes, valores, para que a gente se pareça cada dia mais com o nosso Mestre Jesus. Então, é uma outra vantagem, um outro poder de uma espiritualidade genuína. Esse que é um dos que eu mais gosto, não vou entrar muito, porque nas nossas próximas aulas aqui, ainda desse módulo, a gente vai falar sobre propósito de vida, é que também, né, uma espiritualidade genuína, ela vai responder aquelas perguntas fundamentais da vida. E eu quero que você entenda, né, que essas perguntas, elas chegam a adoecer muitas pessoas. Eu fui uma. Eu conto isso no meu livro A Grande Teia de Deus, de como eu vim peregrinando em busca de respostas. Os meus pais maravilhosos que são, eles não tinham uma firmeza na estrutura da espiritualidade deles, né? Criam em coisas, mamãe cria, mas estava fora na época, papai não crê, né? Então, o que aconteceu? Eu vim buscando, eu queria saber de onde eu vinha, eu tinha muito medo da morte, né? Para onde eu ia, criança, comecei a ter esses pensamentos, e as respostas no meu ambiente, elas não estavam suficientes para me saciar. E, sobretudo, o que eu estou fazendo aqui? Né, que vai construir propósito de vida. Gente, a gente já falou sobre isso, vai falar muito mais ainda, né? Que propósito aí é uma palavra-chave aqui da Escola de Formação de Guardiões, ligadas à Grande Teia de Deus, é a quarta ideia da Grande Teia de Deus. Isso é fundamental. Uma espiritualidade genuína, ela constrói, né, esse senso de propósito de vida. Vai dar para mim e para você, vai dar às nossas crianças e adolescentes respostas a essas perguntas. Um espaço para falar sobre e, sobretudo, para construir esse propósito. Ainda, né, espiritualidade genuína, a gente também vai falar sobre resiliência no módulo 5. Ela é poderosa para a construção de resiliência. Doutora Fromal Walsh, no seu estudo sobre famílias resilientes, ela vai dizer que um dos fatores para uma pessoa ser resiliente é o sistema de crenças. E quanto mais espiritual ela for, mais noção de transcendência ela tiver, mais sentido ela conseguir ofertar para os momentos desafiadores da vida, melhor ela vai lidar com as situações, mais capaz ela vai ser de superar, porque ela planta esperança, produz esperança a partir dali. Então, lembra a ideia de proteção? E de que, de alguma forma, né, eu aprendo alguma coisa aqui, esse mal, ele não tem um fim final, porque coopera para o meu bem. Algo eu posso aprender, algo eu posso extrair de crescimento nessa experiência difícil que eu tenho. Então, a espiritualidade genuína, ela tem ainda esse poder de construir, de solidificar uma estrutura resiliente. Crianças e adolescentes que são capazes de passar pelo dia mal, sem serem sucumbidas pelo dia mal, ok? Outra coisa muito fundamental, o poder do voluntariado na aula sobre propósito e produtividade, vou voltar um pouquinho nesse assunto, né? O poder do serviço no reino de Deus, o quanto, gente, que tudo isso que a gente está falando tem um poder químico de vida, aquelas químicas que a gente fala aqui, ocitocina, a serotonina aqui, por exemplo, é poderosa,
né? E a ocitocina também, no poder do serviço. O trabalho por si só é dopamina. Então, observe isso, né? Servir. Jesus disse, maior é aquele que serve. Então, a gente precisa entender que esse poder de servir, de cuidar de quem precisa, né? De levar as boas novas àqueles que não a têm, de cuidar do doente, do órfão, da viúva, é algo que vai ser incrivelmente construtor de empatia, solidariedade, de virtudes, né? E vai ativar. Muitas vezes eu ouço, e essa foi a minha própria história, né? Profissionalmente, quando eu cheguei no mercado, eu já tinha anos-luz de lastro de experiência, porque eu praticava no reino o serviço, eu já servia, eu já aconselhava, eu já cuidava de pessoas. Então, isso me ativou em muitas coisas e me colocou mais apta para essa jornada. A fé é um poder ativado na vida de quem a tem, tornando-a capaz de esperar por algo que não é visto. Quando essa expressão é atendida com respostas e experiências de verdade, a pessoa em desenvolvimento vai criar forças para além de suas possibilidades. Ela passa a transcender. É um pouquinho de tudo que a gente falou. Esse é um trecho do livro Guardiões da Infância. Eu contei uma das experiências, né, que foi essa de questionar se a fé era a verdadeira fé e ter essa resposta. Ao longo da nossa vida, a gente vai recheando a nossa relação com Deus, nosso desenvolvimento espiritual dessas experiências. E quanto mais respostas e experiências de verdade, mais desenvolvido eu fico, mais forte, né? Mais eu consigo crer nessa força que transcende, que é muito maior que meu pai e minha mãe, que é muito maior que eu e que cuida de mim. Então, é um poder ativado. A fé é um poder ativado, é um superpoder, né, que faz com que a gente seja capaz de aguardar por aquilo que a gente não vê, né, mas que a gente espera com convicção, como diz o texto de Efésios. Ok? Então vamos lá? Vamos falar do projeto Espiritualidade Genuína. A gente já falou aqui bastante sobre tudo isso, mas eu quero trazer especialmente nessa aula essa ideia de algumas coisas, um passo a passo para você fazer, que você já pode começar a praticar hoje, tá bom? Primeira coisa para que você seja um guardião eficaz nessa construção de uma espiritualidade genuína na jornada de vida dos seus filhos. Primeiro, tenha você uma fé genuína e verdadeira, né? Você precisa ser esse modelo, você precisa ser alguém que vive. Não vai fazer sentido para uma criança algo que ela não vê verdade na vida daquele cuidador. Então, o verdadeiro guardião, primeiro, ele é o modelo, ele é a experiência. Flávia, mas a minha vida, ó, tá caidinha. Então, corre atrás, ok? Vamos correr atrás, ativar a sua jornada, a sua vida devocional, tudo isso para que você possa ser um exemplo e construir essa espiritualidade na jornada de vida dos seus filhos. Segunda coisa, deixe os seus filhos assistirem às suas experiências com Deus. Eu coloquei entre parênteses, pondere, é claro, né? Porque talvez existam coisas que não caiba na mentalidade de uma criança, tá? Alguns desafios, alguns problemas, mas em geral, participe, deixe seu filho ver você orar. Ele precisa ver você fazer a vida devocional. Esse é um dos erros que eu cometi na minha vida, né? Eu esperava os filhos saírem para fazer o meu devocional. Poucas vezes eles me viram fazendo no dia a dia, né? A rotina diária. E eu percebo que se eu tivesse mais cedo mostrado isso, né? Mais cedo trazido o ambiente da adoração para dentro da minha casa, não fazendo só no meu particular, no meu privado com meu marido, o resultado na vida deles teria sido diferente. A dinâmica, né, da vida espiritual seria muito mais próxima e real, porque eles estariam habituados desde cedo, não só no momento deles, não só no momento da igreja, né, nos cultos que vão, mas seria algo natural. Então a palavra diz que a gente precisa contar aos nossos filhos os feitos do Senhor, sentado, andando, né? Onde a gente estiver, a gente tem que partilhar. Então deixe os seus filhos assistirem às suas experiências com Deus, seja intencional nesse sentido, ok? Compartilhe os feitos do Senhor, né? Acabei de falar um pouquinho sobre isso aí, usando o texto bíblico. Mas aqui eu quero dar essa ênfase para você. Conte o que Deus fez. Conte os milagres que Deus já fez, as respostas de oração.
né? Aqui em casa a gente somos originariamente do Rio e viemos para o Espírito Santo de uma maneira muito especial, muito sobrenatural, enviados mesmo por Deus. E a gente costuma contar, né? Contar das experiências, além deles participarem de alguns dos desafios de oração, desde pequeno, contar do que Deus fez, que fez na nossa vida, minha, do pai, na vida dos avós, dos familiares, na vida de outras pessoas. Nós precisamos contar, porque isso vai construir fé no coração. Sejam disciplinados na rotina da comunidade religiosa e deixe claro como funciona e por quê para os envolvidos. Isso é um outro gap, eu já falei disso aqui como uma chave poderosa, né? Mas você precisa ter uma clareza, um plano, como que funciona na sua casa? Sabe? Como que é, né? Vai para a igreja quais dias? Por que que vai? Né? O que que a gente faz lá? Toda a sua família precisa saber como funciona, para que na hora que está para sair, né, na véspera de ir, não fique aquela confusão. Se desde pequeno você gerou disciplina, uma disciplina consciente, a gente vai domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, segunda-feira, tem esse ou aquele compromisso, faz isso ou aquilo. Essa criança, esse adolescente, ele já vai vir num outro ambiente diferenciado para poder viver essa prática. Então, isso é muito importante de ser construído, tá? Como um projeto mesmo, de estabelecer uma espiritualidade genuína. Outra coisa importante, seja um voluntário fiel na vida da comunidade religiosa. Esse é um outro segredo que eu vejo na vida de pais que os filhos deram certo espiritualmente. Filhos cresceram, filhos amadureceram a sua fé, filhos hoje estão engajados. Normalmente, por trás desses filhos, existem pais que foram um exemplo fiel na vida da comunidade religiosa. Eles estavam lá, essa criança cresceu indo, participando, né? E talvez essa parte aqui do projeto, né, vai pegar meia dúzia de nós aqui, né? Porque eu vou, eu participo, mas eu não sirvo. Então, esse serviço, esse voluntariado começa em mim. Eu não posso querer do meu filho algo que eu não faço. E eu preciso entender o poder que há nesse serviço, né? Como já foi falado. É algo muito poderoso. À medida que seu filho vê esse movimento, ele vai aprender, ele vai estar nesse ambiente. Isso vai fazer total diferença na jornada dele, tá bom? Trabalho devocional de maneira diária. Esse aqui é um gap que eu cometi, do qual eu me arrependo. Se eu já fiz essa lista recentemente das coisas que eu faria tudo diferente, né? Se eu hoje fosse educar, recebesse meu filho mais velho nas mãos, né? Como ele foi gerado em 2003, nasceu em 2004, eu faria tudo diferente, desde a gestação, em maio de 2003, quando eu engravidei dele. Tudo diferente, a começar pela vida devocional diária, de acordo com a idade, né? Uma prática de oração, de leitura, de meditação, de reflexão, essa profundidade da vida com Deus. Sabe que essa é uma das coisas mais importantes da fé. É um simples, sabe? É aquele feijão básico fundamental. Sem ele não tem ferro, né? Então você precisa dele. Ele é o caminho, o elo que vai construir uma história de espiritualidade verdadeira, real, cheia de experiências, cheia de respostas, de um Deus que fala. Deus fala. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, treinando eles a partir de uma prática diária do devocional. Se você fizer isso desde o útero, né? Claro, sempre lembrando sentido, alegria, amor, né? Isso tudo tem que estar presente ali, né? Considerando as fases, né? A tua expectativa para um bebê, por exemplo, um devocional. Eu vou deixar aqui nessa aula o link de alguns Instagrams e pessoas que trabalham com essa prática devocional para vocês, porque eu acho que vai ser muito bacana. Vou deixar da Tati Joslin, da pastora Ana Laura, e vou deixar também da Kércia, que é do Criando Filhos para o Céu. Elas três falam bastante sobre devocional, tem livros sobre isso, né? Práticas, PDFs sobre esse tipo de prática para você poder usar, treinar, criar o seu próprio projeto, mas não negocie isso, ok? E ensine essa criança a já pensar aquilo que ela está lendo, né? Aprofundar as raízes do pensamento dela. Tenha cultos domésticos pré-estabelecidos para a família. Algumas pessoas têm a prática de fazer todos os dias. Eu não consigo, mas uma vez por semana
né? A gente procura fazer aquele momento familiar. Inclusive, eu vou deixar aqui um roteiro também para vocês, que tem no livro Guardiões, a gente tem um PDF, né, desse cultinho, assim, de como faz. Eu uso algumas dinâmicas também, eu pego, eu crio, né, dinâmicas para trabalhar com base no texto bíblico, aquilo que a gente precisa trabalhar, às vezes questões que a família está precisando aperfeiçoar, direções que Deus está trazendo. O culto doméstico aqui na minha família, ele costuma ter todos esses tons, ele é muito movido pelo que a gente está vivendo naquele momento, né? O que Deus está falando, o que a gente está passando. Então, é um momento da gente, basicamente, estar junto em comunhão, lermos as Escrituras, refletirmos sobre ela, compartilharmos o que cada um enxerga. Às vezes, a gente faz uma dinâmica de aplicação sobre isso, né? Vou dar um exemplo aqui de uma que a gente fez recentemente, uma coisa simples. A gente leu o livro de 1 Coríntios 13, o texto que fala sobre o amor, e depois eu sorteei um papel nos nomes nossos da família e pedi que cada um falasse sobre aquela pessoa que ela tirou, quais são as principais atitudes de amor, com base no que ela leu em 1 Coríntios 13, que aquela pessoa faz por ela. E foi algo tão lindo, tão especial, porque coisas tão simples, né? Como eu ouvi do meu filho, que todas as vezes de manhã, quando ele acorda, eu já estou acordada, né? E o uniforme está passado, está limpo, está cheiroso. Aquilo para ele é amor, né? A presença minha na vida dele quando eu converso é amor. Então, coisas simples. O pai disse para ele, filho, quando você mexe no meu cabelo e me abraça, isso é amor. Né? Então, a gente precisa entender que coisas simples, elas têm um poder de marcar a nossa história. E por último, no nosso culto doméstico, né, que é uma ideia que segue nesse roteirinho que eu vou deixar para vocês, são os pedidos de oração. Quais são as causas? Então a gente compartilha isso como família e oramos juntos, né? Colocamos ali as metas como família diante do Senhor. Tá bom? Permita às crianças e adolescentes que participem de desafios de oração, leitura bíblica, pregação da palavra, evangelização, jejum, busca da direção do Espírito Santo. Não ache que, por exemplo, o doméstico, esse que eu estou dando o exemplo aí, eu que fiz, mas tantos outros os meninos fazem, né? Meu marido faz. Então, treine isso. Se você é um líder de ministério, treine suas crianças, seus adolescentes, dê a eles desafios de leitura bíblica, de oração, né? Para orarem, jejum para ser feito. Também, muitas vezes, para a pregação da palavra. A gente começa, na época que eu era líder de pré-adolescentes, há muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, nem casada era, eu colocava as minhas ovelhinhas para treinar, e dali saíram alguns pastores, né, alguns líderes, pregava, ministrava louvor do jeitinho deles, mas eram desafiados a começar nessa prática da vida com Deus já desde cedo, não só como participantes, mas como autores, né, protagonistas dessa experiência. Apresente heróis da fé, seus feitos e suas experiências com Deus aos seus filhos. Tenha isso como uma referência. Se quiser até uma dica, a gente está com esse projeto no Instagram, né? Dos heróis. Eu estou pensando em criar futuramente aí um PDF, alguma coisa para te ajudar a ter esses exemplos aí fácil para você acessar, mas você encontra ali no meu feed essas referências de vários heróis, homens e mulheres, o que eles fizeram, o que a gente aprende, para que a fé dos seus filhos possa ser edificada nessa caminhada, tá bom? Aqui também vou sumir só um pouquinho para poder aparecer para você. Tenha encontros para conversar. Peraí. Provoque o relacionamento de crianças e adolescentes com Deus. Desafios a isso, tá? Estava pulando esse aqui. Então, provoque, desafie ele a perguntar, a questionar a Deus, sabe? A pedir a Deus, a falar com Deus. Desafios a isso, né? A esse Deus que é capaz de se manifestar. Isso é algo muito especial. Encontre com sua criança ou adolescente para conversar sobre a fé, né? Eu falo isso no módulo 6, encontros de mentoria, algumas vezes que a pauta desse encontro seja de diálogo, vamos conversar sobre o que você pensa, né? Escute, acolha. Tem a ver também um pouquinho com o que a gente falou, que às vezes vão vir questionamentos, vão vir experiências, vão vir dúvidas, mas seja intencional, né? Não deixa rolar só. Você está criando aqui um projeto de espiritualidade genuína, é para você acompanhar. Nessas reuniões, esses encontros, que pode ser, gente, provocado, intencional,
você sair para tomar um sorvete, ou você separar um tempo do quarto do seu filho, ou no seu quarto, ou na sala, né, ou na mesa. Mas também pode ser algo que aconteça de maneira não provocada, né? Se você está no carro indo para a escola, voltando, pegou a oportunidade, pergunta, fala e, sobretudo, ouça. Envolva a criança e o adolescente em projetos de voluntariado. Isso aqui é uma poderosíssima chave que nós precisamos manter na nossa percepção como guardiões, sempre, o tempo inteiro. Né? Assim que ele tiver idade, comece a treiná-lo, colocando para fazer alguma coisa, servir com algum dom ou com a necessidade que o ministério tem, que a igreja tem. Isso é um treinamento que vai para a vida, além de desenvolver a espiritualidade, né? Esse senso de comunidade, ele vai desenvolver dons e talentos, e é propósito de Deus que isso aconteça, ok? Ó, vejo você na próxima aula, a gente vai falar sobre os bons pensamentos, mas não deixa de anotar, fazer, começar. Acabou essa aula, não é para você pular para outra, mas é para você simplesmente parar e fazer anotações do que você vai fazer de maneira prática. Qual é o plano que você pode começar a praticar já? Coisas simples, talvez 3 coisas que você precisa começar a fazer que você não fazia. Prestar mais atenção que você não prestava. Mas começar a efetivar um projeto de espiritualidade genuína na jornada de vida dos seus filhos, dos seus alunos e das suas ovelhas. Um beijo no seu coração, fica com Deus. Tchau.